Você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 até o 22, amém? Esse texto é um texto bastante conhecido e eu quero trabalhar um pouquinho com ele nesta noite, amém? Glória a Deus. Ele diz assim, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, e honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Ah, meu Deus, querido e amado, nós somos tão limitados, Pai. A Tua palavra diz que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos, e nós somos tão limitados para compreendermos isso, Deus. Talvez nesse momento há tantas vozes que estão falando dentro de nós, Pai, e muitas vezes até nos impedindo de ouvirmos a voz do Senhor. E nesta noite eu começo repreendendo a todas as vozes que estão falando na sua mente que não sejam a voz do Senhor, que todas elas se calem, para que a voz do Senhor ecoe fortemente na tua mente e no teu coração, e que o Espírito Santo de Deus possa testificar cada palavra que for dita nesta noite, dentro do teu coração. Senhor, eu estou à tua disposição, eu estou nas tuas mãos. Desde manhã, quando nós começamos a conversar sobre essa mensagem de hoje, o Senhor sabe que o meu coração, ele estava resistente a ela, mas o Senhor me convenceu então até aqui a ministrar. Por isso então eu peço ao Senhor: conduza-me, guia-me, dá-me a direção certa do que ser dito nessa noite, para que todos que estão aqui, também aqueles que estão em casa, possam ser edificados e também confrontados pela Tua palavra, Pai. Eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então, Senhor, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti neste lugar, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, queridos? Podem se assentar. Glória a Deus. Eu havia colocado dentro do meu coração algo para falar sobre o Natal, mas o Espírito Santo, ele já vinha me confrontando há alguns dias sobre essa mensagem, e eu fui escrevendo e fui rascunhando ali uma mensagem hoje pela manhã, e o Espírito Santo ali rebatendo em cima de mim acerca do que ministrar. Na verdade, essa mensagem que eu vou ministrar aqui nessa noite é uma mensagem que eu ministrei creio eu, há 2 semanas em Votorantim, e enquanto eu ministrava lá, o Espírito Santo já trazia ao meu coração para que eu trouxesse essa palavra para cá também.
E eu gostaria de falar sobre um outro assunto, mas eu entendo que se o Senhor, Ele trouxe essa certeza no meu coração, é porque o Senhor quer nos tratar nessa área. E eu disse então para Deus, eu falei, Senhor, mas e a mensagem sobre o Natal? E o Espírito Santo falou para mim, a mensagem sobre o Natal, ela vai ser pregada e ministrada na casa de cada família, por cada um dos homens e mulheres de Deus que há nessa família. Então deixe para que eles ministrem na casa deles, junto da família deles. Deixe que eles façam a parte deles e você faz a sua. Então, queridos, nós não vamos falar especificamente sobre essa data, específica que nós estamos chegando, que é o Natal, mas eu creio que eu quero tratar algumas coisas aqui que envolvem até o ano novo e talvez que envolvem até esse ano de 2024, que você chega até aqui com ele, Muitos de nós, alguns chegam vitoriosos, felizes, outros talvez frustrados, porque não alcançaram as expectativas, outros cansados e sobrecarregados. Cada um de nós chega, a um ciclo, um final de ciclo, muitas vezes, alguns vitoriosos, outros frustrados, e isso faz parte da nossa caminhada. E o que eu quero falar com você nessa noite, trata exatamente sobre isso, sobre o que você, um conforto ao teu coração, e ao mesmo tempo uma orientação para que você possa viver o ano de 2025 de uma forma diferente, com um pensamento diferente, com uma atitude diferente, amém? Então, só reforçando aos irmãos, antes de nós entrarmos especificamente na palavra, meu irmão, eu sei que não é tão simples pregarmos o Evangelho, mas eu quero desafiar você, nessa ceia de Natal, ministrar a palavra de Deus em sua casa, junto da sua família. Eu gostaria que você fosse ousado. Se ninguém se levantar, levante-se você, separe um texto da Bíblia, O Silvano aqui, ele ministrou ele ministrou exatamente Isaías 9, a canção que foi ministrada aqui fala exatamente, um versículo que você pode usar muito bem para ministrar ali numa ceia de Natal. Então você já tem uma base bíblica, Isaías 9, para que você possa usar. Mas eu sei, irmãos, que é um desafio nos sentarmos, muitos ali eufóricos, querendo festejar, e você falar, não, mas vamos nos acalmar agora que eu gostaria de compartilhar uma palavra. É um desafio, mas, irmãos, essa época do ano é uma época propícia para se evangelizar, para se pregar a palavra, porque o coração das pessoas, eles estão mais abertos. Parece que nós estamos num momento onde o olhar do ser humano, ele fica mais afetivo, Ele fica um pouco mais humano, vamos dizer assim. Então as pessoas elas estão abertas um pouco mais para que você possa semear uma semente da palavra de Deus ali dentro. Então não perca essa oportunidade. Pastor, mas eu nunca preguei a palavra. Meu irmão, abra a Bíblia, leia a Bíblia, faça uma oração muito simples, mas não deixe de forma alguma passar em branco esse evento na sua casa, no meio da sua família. Amém? Eu desafio você a fazer isso. Permita que Deus use você como uma ferramenta ali dentro daquele lugar. Permita que Deus use você como um luzeiro, às vezes no meio de uma grande escuridão, que você possa brilhar a luz de Jesus ali. E muitos de nós achamos que só o fato de nós lermos um versículo não seja nada. Mas às vezes um versículo, para uma pessoa que está ali, é muito poderoso e muito grande. Amém? Então, entenda, para nós cristãos, o Natal tem um significado que é completamente diferente do significado do mundo aí fora. É completamente diferente. E nós precisamos entender isso. Amém, queridos? Então, eu desafio, motivo, incentivo você. Prepare algo para que você possa compartilhar com a família ali na ceia. Muitos se reúnem, amigos, vem amigos que não são convertidos ainda. Tome muito cuidado com isso, Não queira
trazer uma mensagem também de confronto, mas algo ali que seja mesmo o amor de Jesus pelas vidas, por nós, né? E se, como eu disse aquele dia, se você tiver dificuldade para preparar alguma coisa, fale comigo, mande uma mensagem para mim, a gente conversa e a gente prepara alguma coisa ali para você poder ministrar junto dos teus ali, amém? Mas vale a pena nós fazermos isso, amém? Esse texto que eu acabei de ler agora é um texto muito conhecido da palavra, e ele fala sobre aquele jovem rico, que ele se aproxima do Senhor Jesus, em busca, né, de algo. Havia ali no coração daquele jovem uma expectativa, e Jesus, ele tem uma reação, que talvez não fosse a reação que aquele jovem gostaria que houvesse acontecido, e aquilo frustrou aquele jovem, ele ficou entristecido, e ele então parou e voltou à sua jornada anterior. E sabe, irmãos, nessa noite eu quero falar um pouquinho com você sobre expectativas irreais. Expectativas irreais. Porque existem expectativas que são reais, mas existem expectativas que são irreais. E eu quero entrar um pouquinho nesse assunto com você nessa noite, porque talvez você esteja aqui nessa noite frustrado, magoado, porque talvez você carregou uma expectativa irreal no teu coração no ano de 2024. E eu quero já começar a preparar o teu coração para o ano de 2025, para que você não entre novamente em 2025 fazendo expectativas ou colocando expectativas na sua vida que são irreais. Irmãos, nós precisamos ser cheios de fé e cheios de esperança. Nós precisamos sim confiar no Deus do impossível. Mas nós precisamos entender também que parte da nossa vida é responsabilidade nossa, e não de Deus. E não de Deus. A parte de Deus, Deus sempre vai fazer, mas a minha parte cabe a mim fazer, e não criar uma expectativa aonde eu não fiz. Por exemplo, eu não posso chegar no final de 2024 frustrado porque a minha vida financeira não prosperou em 2024. Se eu não dei o meu dízimo, se eu não ofertei na casa de Deus no ano de 2024. Porque, meu irmão, a Bíblia é clara, lá em Coríntios ela diz que aquele que planta, mas tem muitas pessoas que estão esperando uma colheita que não vai acontecer. Por que não vai acontecer, irmãos? Porque você só colhe quando você planta. Isso é uma expectativa irreal. Não, mas eu estou orando, pastor, esperando um milagre de Deus na minha vida financeira. Glória a Deus, meu irmão, você precisa exercer fé. Mas o que você tem feito por esse milagre? Não, eu tenho orado a Deus e pedido o milagre. Meu irmão, a lei da semeadura, ela é tanto física quanto espiritual. Não adianta você esperar ir lá no fundo da tua casa colher tomate, se você não foi lá e plantou um pé de tomate. Ah, eu vou sair lá fora colher o meu tomate agora. Você vai colher qualquer outra coisa, menos tomate. Porque só colhe tomate quem planta tomate. Então, são expectativas que muitos de nós colocamos no nosso coração, e às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, será que não entendeu isso? Será que não compreendeu? Da onde saiu essa expectativa? Da onde vem essa expectativa? E eu não estou pregando aqui contra a sua fé, eu não quero minar a sua fé, muito pelo contrário, eu quero que você seja ousado, mas muito ousado na tua semeadura, para que você possa ter uma grande colheita. Quanto mais eu semeio, mais eu colho. Aí entra a minha fé. Se eu quero colher com abundância, eu vou semear com abundância. Agora, uma fé que aonde eu não semeio, eu espero colher.
E isso é muito sério. Nós precisamos também entender que existem coisas que não vão acontecer na minha e na sua vida do jeito que eu e você imaginamos. Elas não vão acontecer. E eu e você precisamos estar preparados para isso. Por exemplo, esse jovem, na cabeça dele, ele havia desenhado algo. Ele chega para Jesus, ele fala, bom mestre, e Jesus já dá uma resposta para ele diferente. Jesus fala, não tem bom, o único bom aqui é Deus. E aí Jesus fala, aí ele começa uma conversa, e Jesus começa a falar algumas coisas, e ele vai respondendo, não, tudo isso eu já faço. E Jesus fala, mas uma coisa te falta. E talvez na cabeça dele, Jesus nunca ia fazer essa colocação para ele. A colocação é, vá, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e me segue. Talvez na cabeça dele, Jesus ia falar para ele, então muito bem, servo bom e fiel, pega a tua riqueza e vamos caminhar. E muitos de nós imaginamos que Jesus vai fazer coisas na nossa vida do jeito que nós imaginamos. Não, agora vai acontecer. Não, vai ser desse jeito. Eu estou vendo o que vai acontecer. Mas meu irmão, olha, eu posso te garantir uma coisa. Se tem algo que vai acontecer na minha vida e na sua vida, do jeito que eu e você imaginamos, você está muito enganado, querido. Porque, olha, eu e você, nós todos podemos ficar olhando para aquela porta, esperando o Senhor Jesus entrar por ela. Ele vai entrar por ela. Meu irmão, ele vai descer aqui pelo teto. E se eu e você ficarmos esperando ele descer pelo teto, ele entra pela porta. E se eu e você ficarmos metade do grupo esperando no teto e o outro pela porta, ele entra por essa porta aqui. Porque Jesus, ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E aí que está o segredo, né, do Senhor Jesus. Então, nessa noite eu quero levar você a reavaliar as expectativas que você tem colocado dentro do teu coração. Para o ano de 2025 e para esse ano de 2024 que nós estamos quase encerrando. Então a primeira coisa que eu quero falar é, o que é expectativa? Né? O que é a expectativa? O que significa a expectativa? Expectativa é esperar, aguardar. O significado dessa palavra, expectativa, é esperar, aguardar. E o que é irreal? Irreal é fora da realidade, é uma fantasia, fruto da imaginação, amém? Pessoas não são felizes em suas vidas, porque elas depositam em cima de outras pessoas a responsabilidade da felicidade delas. Você sabia disso? Existem muitas pessoas que não são felizes, porque elas depositam em cima dos outros a responsabilidade da felicidade delas. Outras não são felizes, porque elas depositam em outras pessoas tudo. Elas esperam tudo daquela pessoa. Sabe quando você olha para alguém e você deposita toda a sua esperança e toda a sua confiança naquela pessoa? Meu irmão, enquanto você fizer isso, você vai ser frustrado. Porque nós só podemos depositar a nossa confiança e esperança em Jesus. Porque Ele é o único que não vai falhar. Homem e mulher sempre falhará. O ser humano vai falhar. Eu não posso colocar nas costas do meu cônjuge, eu não posso colocar nas costas do meu pai, dos meus pais, eu não posso colocar nas costas do meu pai, da minha mãe, do meu filho, eu não posso colocar nas costas da minha igreja, eu não posso colocar nas costas do meu amigo, do meu pastor, a responsabilidade da minha felicidade. Eu não posso. Isso não é correto, meu irmão. Isso não é certo. Você não pode depender disso para ser feliz. E muitos de nós estamos fazendo isso. Nós casamos com essa expectativa. Eu me casei para ser feliz. Olha, meu irmão, se você se casou para ser feliz,
você caiu do cavalo. E bem grandão ainda. Num cavalo bem alto. Porque não se casa para ser feliz. Se casa para fazer o outro feliz. E esse é o grande desafio da minha vida e da sua vida. Fazer o outro feliz, querer fazer o outro feliz. Porque para isso eu vou precisar abrir mão da minha vontade. Então é por isso que muitos casamentos se acabam no terceiro, quarto mês, primeiro, segundo ano. Porque há uma expectativa irreal. Eu achei o príncipe encantado. Eu achei a mulher dos meus sonhos. Meu irmão, é porque você não casou ainda. Casa para você ver, vai ficar uma maravilha. Você vai ver a hora que você vê o bichinho acordando de manhã. Você vai ver a hora que você vê ele convivendo com você dentro da casa. O príncipe encantado, você não faz ideia, virou um sapo. Mas tudo bem. Então é isso que a gente fala. Não, mas pastor, é isso aí, é isso aí. A gente vai conversando e às vezes até dá a impressão de que nós estamos indo até contra. Meu irmão, olha, presta atenção, não é bem assim. Nós já estamos casados há um certo tempo aqui, ó. Escuta o que eu estou te dizendo, não é isso. Não, pastor, você não entendeu. Ele me trata tão bem, pastor. Ela me trata tão bem, pastor. Eu sei, querido, mas é que tem um negocinho no meio chamado casamento. E a hora que esse trem entra no meio, né, o negócio fica difícil. Eu prefiro nem entrar nesses caminhos aí para não me complicar, amém? Então, preste bem atenção, não coloque sobre os outros um fardo que os outros não devem carregar, responsabilizando pela sua felicidade, pela realização da sua vida. Muitos até hoje dizem: eu não sou bem sucedido porque o meu chefe. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. O dia que você quiser ser o melhor profissional da face da terra, não há chefe e não há uma pessoa na terra que te impeça de chegar ao teu objetivo ou aonde você quer chegar. Escute o que eu estou te dizendo. Não há. Um homem, uma mulher que determina ser bem-sucedido na vida dele, pode se levantar pessoas em cima de pessoas e tentar de todas as formas parar, mas não para. Fecha-se uma porta, abre-se outra, fecha-se outra e abre-se outra, e quando você vê, ele vai passando, ele vai se desviando, e ele vai em busca do objetivo. Não há, meu irmão, não há, entenda isso, não há, mas muitas pessoas preferem usar isso como um consolo, dizendo: eu não sou bem sucedido porque a empresa que eu trabalho, eu não sou bem sucedido porque o chefe que eu tenho. Então você não está depositando sobre você essa responsabilidade, você está jogando sobre o outro, você está colocando sobre o ombro dos outros, e você precisa assumir essa responsabilidade. Eu não sou feliz porque eu sou casado com a Rose? Não tem nada a ver, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, nenhuma, jamais, em tempo algum, até porque eu escolhi ela para ser minha esposa. Foi eu que escolhi, ninguém me obrigou, ninguém colocou uma arma na minha cabeça, foi eu que escolhi, e ela também me escolheu. Claro que quando ela me viu, foi outra, mas esse eu conto num outro episódio. Quando ela me viu um dia, irmão, o negócio foi diferente, entendeu? Ela ficou, sabe, entendeu? Pegou aí, irmão? Pegou aí. Brincadeira, ela fica doida com isso. Mas nós nos escolhemos e nós tivemos tempo para tomarmos essa decisão. Nós tivemos tempo para tomar essa decisão. E quando nós tomamos essa decisão, nós sabíamos que era para o resto da nossa vida. Então eu não posso virar e falar assim: mas você... Não, nós nos escolhemos. Então eu não posso depositar sobre ela. Nós quisemos ter filho. Então, nosso filho não pode ser a responsabilidade de uma infelicidade nossa. Não, ele não tem culpa de nada. Ele não pediu para vir para o mundo. Ele não pediu. Ele veio porque nós queríamos que ele viesse e ele veio. E Deus nos presenteou com ele. Mas muitos de nós não entendemos isso. E às vezes depositamos sobre o nosso filho uma responsabilidade que não é. Muitas vezes os nossos pais,
Eu não sou feliz porque o meu pai me maltratou a vida inteira. Eu já falei sobre isso também. E o que o seu pai recebeu a vida inteira? Porque um pai que apanha a vida inteira, ele não tem o que entregar para um filho, se não for, muitas vezes, violência, irmãos. Violência. Alguém que nunca ouviu do pai dele, que o pai dele dizia que amava ele, você acha que ele vai dizer para o filho dele que ama? Não vai. É seco, é bruto. Entendeu? E a nossa geração é uma geração que tem pais, que tem essa dificuldade, né? Nós sabemos disso. Alguns, graças a Deus, têm pais que falam, que declaram, expressam, mas outros não. Expressam de outras formas, mas não conseguem dar um abraço e dizer: eu amo você, você é importante para mim. E nós precisamos compreender, mas isso não pode ser motivo algum para que eu e você sejamos frustrados por isso, amém? Então não deposite expectativas em cima de pessoas, de empresas, de negócios irreais, amém? E eu separei algumas coisas que eu gostaria de levar você a refletir nessa noite. A primeira delas é que nem sempre as coisas vão acontecer como você gostaria. Nem sempre as coisas vão acontecer como você gostaria. Meu irmão, dá muito trabalho ficar com raiva e depois ter que voltar lá e pedir perdão. Pensa num negócio, dá trabalho, irmão, você ficar com raiva do outro e depois ter que voltar lá e pedir perdão. Então por que ficar com raiva? Já que você sabe que você vai ter que voltar lá e pedir perdão, então por que ficar com raiva? É porque não aconteceu como você gostaria. Eu gostaria que fosse assim. Irmãos, isso é a coisa mais comum que existe dentro de um lar. Quer um exemplo clássico? É dentro de um lar. Você fala assim, por exemplo, né? Cada um tem um jeito de fazer, cada um tem um jeito de ser. Mas vamos dar um exemplo, né? Sei lá. Você fala, a esposa fala para o marido: lava a louça hoje? Tá bom, eu vou lavar a louça. Fechou, vou lavar a louça. Ela tem um jeito de lavar a louça. O marido tem outro jeito de lavar a louça. Certo? Aí o que acontece? O cara pega a espuma, a Scott Brite lá, coloca o sabão, o detergente e começa a esfregar o prato. E aí já começa. Por que não desliga essa torneira? Por que não ensaboa tudo e põe do lado aqui? Por que não sei o quê? Aí o cara já está pensando, joga o prato na testa, na cabeça, largo tudo, o que eu faço? Aí você nem sabe o que aconteceu, você terminou de lavar a louça, o casamento já está em crise. Você olha para a tua mulher, ela nem olha na tua cara, você fala: meu Deus, o que é isso? Só porque não lavou a louça do jeito que tinha que lavar. Lava o quintal, o cara vai lavar o quintal, meu Deus. A mulher lava o quintal, não sei o que lá. O cara joga 2 baldes de água, puxa com o rodo, está limpo o quintal, aleluia. Mas você nem lavou o quintal? Não, eu lavei, você não viu que eu estava lavando o quintal, né? Irmãos, entenda, nem sempre as coisas vão acontecer como você gostaria, querido. Dentro da tua casa, na empresa que você trabalha, não vai. Sabe por quê? Porque são pessoas diferentes, que pensam diferente, que agem diferente. Irmão, eu sento no carro para dirigir, eu não aguento. Vira para a direita, vira para a esquerda, é um copiloto 100% integral. E de vez em quando eu dou umas barbeiradas, então, irmão, eu dou umas faias, aí que o negócio fica pior ainda, aí eu dou a autonomia. Se eu não falo, aí é que vai acontecer, né? Aí quando eu sento no carro, irmãos, eu não abro a boca, eu fico na minha, silêncio total, né? Mas a verdade é que a maioria de nós, sabe por que um casal se separa, querido? Porque a esposa passa a não olhar mais as qualidades do marido, e ela só começa a olhar os defeitos dele.
Sabe por que um casamento acaba? Porque o marido não olha mais as qualidades da esposa, só vê os defeitos dela. Sabe por que os relacionamentos entre as pessoas acabam? Porque elas param de olhar as qualidades e passam a olhar só os defeitos. Mas, meu irmão, entenda uma coisa que eu vou dizer para você nessa noite. Pessoas vão errar e vão falhar o tempo todo. Vão fazer diferente daquilo que você pediu. E eu e você precisamos entender isso. Então não tenha a expectativa. Irmão, por mais que você fale, que você desenhe, você faz assim, você vai fazer aqui, você passa aqui e você dá a volta aqui. Ele vai fazer diferente. Não é que eu vi que aqui dá para cortar e vim por aqui. Se ele chegou no mesmo lugar, no mesmo objetivo, está tudo certo. Só que eu e você não entendemos isso. E nessa noite eu preciso que você entenda, querido. Que você compreenda isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Ele está dizendo assim, eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver alegre, eu aprendi a viver feliz, satisfeito, realizado em qualquer situação. Eu não tenho expectativas, eu vou estar satisfeito de qualquer forma. Não aconteceu como eu queria, está tudo bem. Não foi feito do jeito que eu imaginava, eu estou feliz do mesmo jeito. Mas não vai dar certo do jeito que você pensou. Amém, glória a Deus por isso. O problema, irmãos, é que nós ficamos irados, nós perdemos o controle, saímos do nosso normal e começamos a ficar com raiva, e muitas vezes até despejamos a raiva sobre a pessoa. Só porque não aconteceu como eu gostaria. Eu gostaria. Então, irmãos, entenda, eu acabei de falar agora há pouco, dá muito trabalho ficar com raiva e depois ter que voltar lá pedir perdão. Então para, porque você vai ter que voltar, não tem outro caminho. Se você ficar irado e com raiva, sabe o que vai acontecer? A hora que você entrar no quarto para orar, se você ora, a primeira coisa que Deus vai fazer é o seguinte: antes de nós começarmos a nossa conversa, volta lá e faça o que você sabe que já tem que fazer. Pede perdão. Pede perdão. Esses dias atrás aconteceu isso dentro de casa. Eu estava ensinando Isaac, e eu estou ali, professor de matemática, de cálculo ali com o rapaz, e tome-lhe cálculo. Passei uns 3, 4 exercícios para ele. O cara fez um, o cara fez dois. No terceiro exercício, uma coisa óbvia, irmão. Óbvio. Estava diante dos olhos dele. Eu falei para ele: Isaac, responde essa questão aqui, Um homem pegou 200 não sei o quê, 25% disso aqui, tal, e deu para não sei quem, e deu mais 15% para uma coisa óbvia, irmão. Ele tinha acabado de fazer coisa ali atrás. Aí vem o camarada, com as respostas mirabolantes dele. Eu falei: cara, você está de brincadeira comigo? Já eram as 11 horas da noite. Ele falou: você está de brincadeira comigo? Eu falei: cara, até agora nós estávamos aqui estudando. Olha com o professor. Às vezes eu até penso em colocar uma arma do lado, irmãos. Ainda não sei se isso vai funcionar, mas quem sabe, de repente, né? Pode ser que dê resultado. Mas, filho, pelo amor de Deus, cara, não é possível. Aí peguei a caneta, rabisquei no papel, tal, entreguei, e ele olhando para mim assim, tipo, né? Nossa, precisava disso, né? Mais ou menos assim, precisava disso. E aí eu levantei, já fui para o banheiro escovar os dentes, nós já estávamos indo dormir e tal. Irmão, eu ali escovando o dente, o Espírito Santo já ali do lado ali. Eu já também já falei: então eu não quero conversar com o senhor também. Já fica para lá, eu sei que você é 100%. Já não devia nem ter de ensinar o 100%, aquela coisa toda. E ele falou para mim: você já sabe o que você tem que fazer.
Pode ir lá, cara. Antes dele dormir, vá lá. Se humilhe e peça perdão para ele. Porque você não deveria ter feito como você fez. Você tinha que ter ensinado sim, porque quando você também não sabia, tiveram paciência com você e te ensinaram. E aí eu fui lá, sentei, falei, filho, perdoa o pai. Aí você toma um tapa na cara bem dado ainda, né, irmão? Porque aí o cara te dá uma lição daquelas, né? Fique em paz, pai. Tá tudo certo. Dá um gancho no meio do queixo ainda, né? Fique em paz, velhinho. Fica tranquilo. Já te perdoei, tá tudo certo. Tipo assim, eu sou sábio aqui. Peguei. Você fala, você tá de brincadeira, né? Mas não é, irmãos, a verdade é essa. Às vezes você fica irado por poucas coisas e você vai ter que voltar lá pedir perdão, porque se você não pedir perdão, as suas orações estão bloqueadas. Então por que ficar irado só porque não aconteceu como você gostaria? Não. Entenda, saia daqui nessa noite entendendo. Talvez você esteja frustrado com esse ano que passou, porque muita coisa não aconteceu como você gostaria. E talvez você já esteja entrando em 2025 com muitas expectativas daquilo que você gostaria. Mas eu quero dizer para você, em 2025, guarda isso, não vai acontecer como você gostaria. Muita coisa não vai acontecer como você gostaria. Já entre entendendo isso. Você pode fazer os teus planos, você pode sonhar, você pode fazer tudo isso, mas entenda, muitas coisas não vão acontecer como você gostaria. Bem? Não vão acontecer como você gostaria. Nesse ano eu já começo pensando em trocar o meu carro, aí vem um desemprego, vem uma outra coisa, né? Agora nós começamos a acertar as coisas lá em casa, aí vem uma briga, uma discussão. Meu irmão, faz parte da nossa vida. O que Paulo está dizendo é: aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Você tem noção do que é viver contente em toda e qualquer situação? Acabou de quebrar o pau agora, mas estamos dando risada e contente e feliz. Rapaz, que loucura. Mas é isso que tem que acontecer. Ou pelo menos deveria acontecer. Amém? É por isso que muitos relacionamentos, é por isso que muitas famílias estão desestruturadas, despedaçadas, porque tem muita gente querendo que as coisas sejam como elas querem. Como elas querem. Eu não sei se você é uma pessoa e se identifica com isso, mas eu quero dizer para você, se você tem essa expectativa no seu coração, ela é irreal. Ela é irreal, ela não existe. Não existe. Tá bom? Não existe. Tá? Os empresários que vão contratar funcionários, não tenha expectativa, já seja pessimista, já espera que vai vir coisa ruim. Se for coisa boa, você acertou, mas não fica frustrado se for coisa ruim. Funcionário, você que entrou naquela empresa, agora eu entrei na empresa dos meus sonhos, não seja pessimista, já entra pensando, é igual às outras, se for maravilhosa, acertou e está tudo certo. Pare de criar expectativas, irmãos. Quantas vezes eu escuto aí, o irmão deixou a igreja, aí ele vai lá e posta, agora eu encontrei a igreja dos meus sonhos. Aquele pastor é como Jesus. Eu olho e eu vejo um anjo nele. 3 semanas depois você volta e fala, você vê a mesma postagem, me confundi, é o capeta, é o Satanás. Eu acho que ele estava disfarçado. Só porque talvez o pastor falou, não, meu querido, não dá para fazer do seu jeito. Amém? Um segundo ponto, ninguém e nada é perfeito. Ninguém e nada é perfeito. Escute, nenhum irmão é perfeito. Nenhuma igreja é perfeita. Nenhum pastor é perfeito. Nenhum amigo é perfeito. Nenhum marido ou esposa são perfeitos. Nenhum pai é perfeito. Nenhuma mãe é perfeita. Nenhum filho é perfeito. E nenhuma vida é perfeita. Não existe. Não existe. Aquele comercialzinho de margarina que eu e você assistíamos quando nós éramos menores, é mentira, querido.
Não existe. Vai por mim, não existe. Amém? Não existe. Pessoas trocam de igreja, pessoas trocam de emprego, pessoas trocam de amigo, pessoas trocam de marido, trocam de esposa, em busca de encontrar essa pessoa perfeita, mas ela não existe. Ela não existe, querido. E até tem um exemplo, né? Tem uma historinha muito interessante para ilustrar esse exemplo aqui que eu falei, né? Diz que uma certa mulher, ela foi se casar pela 7ª vez, e aí no dia do casamento dela, ela entrou na igreja, e o noivo estava esperando ela lá no altar, e aí quando ela subiu no altar, e o pastor estava ali junto com eles no altar, ela falou em alto e bom tom, ela falou assim: pastor, ora bem pelo meu marido, e ora com força pelo meu marido, para ver se esse vai cuidar de mim com perfeição mesmo. O pastor ficou olhando para ela, falou para ela: minha irmã querida, já passou pela sua cabeça que o problema pode não estar nos seus ex-maridos e estar em você? E querido, entenda, ela ia para o 8º, para o 9º, para o 10º, porque ela estava procurando um homem perfeito. Existe homem perfeito? Existe mulher perfeita? Não existe, meu irmão. Não existe. Mas nós caímos no erro. Ela tinha uma expectativa irreal de encontrar o príncipe encantado dela perfeito, mas ele não existe, meu irmão. Então essa fantasia que muitos criam na cabeça, umas coisas que não tem nada, não tem sentido. Amém? Olha o que Tiago 3:2 diz. Deixa eu correr. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Entenda, meu irmão, nós vamos tropeçar, nós vamos falhar, nós vamos errar, faz parte da nossa caminhada. Nós precisamos tropeçar, cair, e o cair e o levantar faz parte do meu e do seu crescimento, do meu e do seu amadurecimento. Pessoas que não caem e se levantam, não amadurecem. As guerras e as lutas, elas são necessárias para nos forjar e nos transformar cada vez mais. Então entenda, não há pessoas perfeitas, não há igreja perfeita, não procure isso, porque não existe, meu irmão. E você precisa entender que a partir do momento que você entra dentro dela, ela se torna imperfeita, porque você também entrou lá dentro, porque não há perfeito. E eu preciso ter essa consciência. Ah, Deus, eu quero uma igreja perfeita. Como? Se eu sou imperfeito? Como é que vai haver uma igreja perfeita? Ah, Senhor, eu quero uma igreja de membros perfeitos. Jesus já olha lá de cima e fala: mas você é a imperfeição, como é que vai ter uma igreja perfeita, filho? Perfeito há só um. E ele disse, Jesus, é Deus. Bom, só um, é Deus. O resto é ferro afiando ferro. E ferro, quando afia ferro, irmãos, fica bom. Mas eu e você precisamos permitir esse afiar. Eu e você precisamos aprender a viver esse afiar nas nossas vidas, em todas as áreas, seja dentro da igreja, seja na nossa vida de trabalho corporativa, seja na nossa vida familiar. Nós precisamos entender isso. Amém? Quantos de nós reclamamos de pai, reclamamos de mãe, reclamamos de irmãos, e reclamamos do sei o quê? Mas, meu irmão, será que nós somos perfeitos? Porque para reclamar dos outros eu preciso ser perfeito, e eu não sou. Um terceiro ponto sobre expectativa irreal: compreenda bem o que você ouviu. E isso, preste bem atenção, isso é muito sério, irmão. Compreenda bem o que você ouviu.
Entenda bem o que você ouviu. Nós precisamos agir por sabedoria e não por emoção. Olha o que Efésios 5,17 diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Porque, meu irmão, preste bem atenção, tem coisas que eu não preciso nem orar, a Deus, para perguntar para Deus. Por exemplo, eu quero começar a convidar umas pessoas para minha casa, para pregar a Bíblia, falar do amor de Jesus para elas na minha casa. Você precisa orar para Deus para isso? Eu vou orar a Deus para ver se Deus abençoa. Meu irmão, Deus está nisso, querido, pode ir pregar o evangelho. Agora, eu estou dizendo outras coisas. Às vezes, nós entramos em umas coisas que eu preciso observar e entender e ouvir muito bem, mas a palavra de Deus diz para mim ir. Ela disse mesmo para você ir? Foi Deus mesmo que mandou você ir? Foi Deus mesmo que falou com você? Ou o seu coração enganoso te levou a esse lugar? Porque muitas vezes, queridos, os nossos olhos são o grande desafio da nossa vida. Porque a primeira coisa, a porta de entrada do desejo na minha vida é os 2 olhos que eu tenho. Entendeu? Irmão, por exemplo, alguém que quer comprar um carro novo, é um negócio louco. Você fala assim, eu estou com vontade de comprar um carro tal. Nunca passou na sua frente. De repente começa a passar, o carro vem de frente com você. Passa um, passa dois, você fala, rapaz, de novo aqui o carro. Acho que isso é um sinal de Deus, vai ficar esperto. Mas vou continuar orando. Aí vai o pastor na igreja, prega uma palavra, né? Vai, meu irmão, que Deus está na sua vida e vai te dar vitória. Aleluia, só comecei comigo, hein? Agora vai, pastor, vai mais. É isso, meu irmão, a bênção vai ser para você, aleluia. Agora está confirmado, aleluia. Ele vai, o olho já está transformado, ele chega, já cata o carro. E aí chega no segundo mês, o carnezão já estourou, já não deu para pagar a parcela. Aí já começa aquela frustração. E aí ele vem e fala assim, pastor, mas naquele dia no culto você falou, pastor. Eu falei? Eu falei o quê? Não, mas você disse para nós irmos, pastor. Eu disse para você ir aonde? Comprar carro? Você ouviu da minha boca? Vai, meu irmão, você, fulano de tal, comprar o seu carro, aleluia. Eu não falei isso, querido. Então preste bem atenção naquilo que você ouve. Porque nós criamos umas fantasias na nossa cabeça, meu irmão. Sabe? Pastor falou que esse ano vai ser um ano de prosperidade. Glória a Deus, aleluia. Eu estou tomando posse desse ano. Esse ano esse ano eu vou voar, aleluia. Se você não fizer a sua parte, você não vai sair do lugar, meu irmão. Você vai passar 2025 do mesmo jeitinho que você passou 2024. Porque resultado diferente vem com decisões e atitudes diferentes. Ou você muda as coisas na sua vida, ou você continua colhendo os mesmos frutos que você já colhia. É isso que você precisa entender. Então não cria fantasias dentro da sua cabeça, porque talvez você esteja frustrado que 2024 não aconteceu o que você imaginava. Exatamente por isso. Você fez a sua parte, meu irmão. Você fez a sua parte. Sabe, tem coisas que não vão acontecer na nossa vida se nós não fizermos a nossa parte. Como que nós vamos conseguir um emprego bom, um salário bom, irmão, se nós não estudarmos? Se nós não nos aperfeiçoarmos? Não tem como, meu irmão. Não tem como. Para você crescer dentro de um ambiente corporativo, é necessário formação acadêmica. Vai chegar uma hora que o cara vai falar, não tem como te promover. Porque para o setor que eu preciso, tem que ter um curso de determinada coisa. Mas não tem jeito, meu irmão. E eu e você precisamos entender isso, faz parte da nossa vida, da nossa jornada. Então não crie fantasias, não, mas Deus vai criar uma oportunidade, tá? Deus pode criar uma oportunidade. A hora que você chegar lá, o cara vai falar assim para você, tudo bem, querido? Você que vai entrar na vaga? Isso, sou eu que vou pegar a vaga. Então tá bom, ó. Eu preciso que você calcule
a estrutura para nós construirmos esse prédio aqui. Agora vai começar. Esse prédio tem 8 andares, então já pode calcular a fundação para nós, ver quanto que vai de estrutura para nós colocarmos. Aí você fala para o cara: hã? O que é? Tem que calcular aqui, porque essa vaga que você ocupa tem que fazer cálculos para calcular o quanto vai de cimento, de ferro, de tudo, para se colocar uma estrutura de um prédio em cima. Não tem, meu irmão. Você está entendendo, querido? Se eu quero algo para a minha vida, eu vou ter que buscar. Eu vou ter que buscar. O que Deus vai fazer é me abençoar, abrir portas e possibilidades, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que sair da minha zona de conforto e ir em busca daquilo que Deus tem para mim. Mas racional, não emocional, não com fantasia. Amém, meu irmão? Não com fantasia. Então, preste bem atenção no que você ouve. Seja racional, preste atenção no seu coração. Se ele não está levando você para um lugar de engano, que muitas vezes o nosso coração, ele nos leva para esse lugar de engano. Um outro ponto que eu quero falar com você nessa noite, sobre expectativas irreais. Não podemos agradar a todos o tempo todo. Diga assim: eu não vou conseguir agradar todo mundo o tempo todo. Por quê? Porque todas as pessoas são diferentes umas das outras. Você não vai conseguir, meu irmão. Ainda que você tente agradar todo mundo, você não vai conseguir. Ninguém consegue, meu amado. Nós não vamos conseguir, principalmente se você quer agradar a Deus, aí complicou mais ainda, porque aí você vai desagradar os homens. E muitos de nós não entendemos isso, nós queremos agradar todo mundo. Irmãos, tem coisas que não dá. Imagine eu tentando agradar essa igreja. Que cor vocês acham que a gente deveria pintar essa igreja? Olha lá. Imagina uma igreja rosa, irmãos. Pink. Pinta de pink, pastor. O outro já vem meio turbulento, né? Aqueles irmãos mais tenebrosos. Não, vamos meter o preto, pastor. É o preto, é o preto. Tem que ser o preto, pastor. O outro, não, pastor, eu acho que tem que ser amarelo. O outro tem que ser o quê? Só que é o seguinte, irmão, pintou de preto, o do pink já está levantando e indo embora da igreja. Pintou de pink, o de preto foi embora. E o do amarelo também junto. Não consegue, meu irmão. Você está entendendo? Não consegue. Mas o culto eu acho que tinha que ser assim, o outro tem que ser assado. Então vamos fazer uma salada de fruta aqui. O que vocês acham que tem que ser o culto? Vamos viver, aleluia! Isso. Não é assim que funciona, irmãos. Nós precisamos ter a direção de Deus para as coisas. E muitas vezes ouvir a Deus e tomar um posicionamento em Deus, as pessoas não entendem. E elas não se agradam disso. Mas eu quero que você entenda uma coisa, querido. Você precisa escolher quem você quer agradar, as pessoas ou a Deus. Olha o que Gálatas 1:10 diz. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Agora, deixa eu te colocar um outro contraponto aqui, muito importante. E aqui tem um contraponto que é importante, que você tem que entender. Porque muitas pessoas, elas usam exatamente esse versículo aqui, ó. Exatamente esse versículo aqui, para se defenderem. Bom, eu não agrado todo mundo mesmo, então elas começam a tomar umas posições aí que... Só que tem um detalhe, querido. Você não pode esquecer de uma coisa: as tuas decisões e as tuas atitudes precisam ser aprovadas por Deus. Agora, vamos lá para João 12, 42 e 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens
do que a aprovação de Deus. Então não adianta, irmãos. Você percebe que uma coisa puxa a outra? Você percebe que você precisa da aprovação de Deus, você precisa do agradar a Deus e não agradar aos homens? E esse talvez seja o erro de muitos. Talvez se eu tivesse tomado uma outra posição na minha jornada como pastor, nós já poderíamos ter o dobro de pessoas dentro dessa igreja. Agora, a minha pergunta é: será que eu estaria agradando a Deus? Porque metodologia e ferramenta eu tenho, e eu conheço muito bem como fazer, mas tranquilamente. A questão é: Deus me deu a autorização para fazer? Não. Deus me pediu para eu fazer de outra forma, como eu falei, vamos ser modernos, vamos começar a sair com fumaça, vamos sair com globo, vamos sair. Você começa a encher de gente na igreja. Eu estava falando com um rapaz ontem, da Assembleia de Deus, né, que cuida dos jovens da Assembleia de Deus. E ele estava falando: pastor, o nosso grande desafio hoje é esse, pastor. Ninguém mais quer ouvir o Evangelho. O que as pessoas querem é as igrejas em forma de balada, pastor. O que o jovem quer é a igreja com o globo girando e a música tocando bem alto. Agora, qual que é a diferença? Qual que é a diferença desse ambiente? Eu vou falar daquele que eu conhecia de antigamente, da discoteca, né? Discoteca, meu Deus. Qual que é a diferença? Quantos aqui já foram numa discoteca? Porque todo mundo aqui é crente, aleluia. Tem uns aí que é nos forró brabo aí, mas vamos pular essas histórias aí, né? Aleluia. Mas quantos aqui foram nas discotecas já aí? Levanta a mão, bebê. Lá tinha um globo, umas luzes brilhando, coisa e tal, meio escuro. O cara pondo uma música para arrebentar e a negada lá dentro, ei, 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 ei. Só não saía porrada, né? Lá saía porrada. Eu só não sei na igreja como é que funciona, mas tudo bem. Qual é a diferença, irmãos? Mas sabe, pastor, se a gente sentar os jovens na igreja e começar a falar de Jesus Cristo, e falar que eles têm que se arrepender, porque senão eles vão para o inferno, eles vão levantar e vão embora, pastor. Mas aí é uma decisão que nós temos que tomar. O que nós queremos? Levantar pessoas para levar para o céu, ou virar modinha aqui dentro da cidade? E eu não tenho nada contra ninguém que faz nada, meu irmão. Eu não critico ninguém, cada um sabe o que faz e a maneira que faz. O que eu estou dizendo é aquilo que Deus colocou no meu coração. Se nós não levantarmos jovens com o coração segundo Cristo, de nada adianta, nós vamos trabalhando em vão. E aí um puxa o outro. Meu irmão, é só fazer, um chama o outro. Vai dar até fila de carro aqui na frente para encostar no sábado à noite aqui, ó. E dá até para colocar uma bilheteria ali na frente e cobrando ingresso ainda. Vai, 10 real. Vai vir, vem, que é legal. E Jesus? Jesus, sei lá. É gostoso ficar aqui nesse ambiente, meu irmão. Amém, querido? Então, entenda uma coisa. Você não vai conseguir agradar a todos. Nós não vamos conseguir agradar a todos. Faz parte. Você não vai conseguir agradar a todos dentro da igreja. Você não vai conseguir agradar a todos no teu trabalho. Você não vai conseguir. E nem tente. O importante é que você tenha os teus olhos em Jesus. E você tenha a aprovação de Jesus. Sabe qual é o erro da maioria das pessoas? O erro da maioria das pessoas na igreja, eu vou falar da igreja. Elas começam a servir na igreja. E logo quando vem o primeiro desafio, o que elas fazem? Elas entregam o ministério, porque elas queriam a aprovação de pessoas. Por exemplo, me chamaram para fazer o café na igreja. Aí eu vim com todo amor e carinho no meu coração para eu fazer o café. E eu vim ali e fiz o café, só que eu tenho a minha receita de café. E aí eu fui lá e fiz a minha receita de café com todo amor no coração para servir aos irmãos. Mas aí a hora que os irmãos foram tomar o cafezinho lá fora, já começou. Nossa, o irmão está apaixonado, o outro, nossa, o irmão não sei o quê, meu Deus, diabético, chega perto dessa garrafa já morreu, que tá aquela coisa toda.
O outro não põe açúcar. Meu Deus do céu, isso aqui é o quê? Amargo já é a vida, né? Tomar esse café amargo, aquela coisa. Aí a pessoa faz o quê? Ela entrega o ministério. Ela entrega o ministério. Está aqui, ó, pastor, eu estou abandonando o ministério. Meu irmão, você tem que entender. Quando você estava ali dentro, fazendo o café e servindo aos irmãos, quem estava se agradando do que você estava fazendo? Diga para mim. Diga assim, ó, Jesus. E uma coisa eu te garanto, se Jesus se agradou, querido, o resto dos irmãos não tem como você agradar. Vai por mim. Ainda que você fizesse 10 tipos de café e 10 garrafas diferentes, você ia ouvir, ainda que o café não estava legal. Porque nós somos assim, irmãos. Mas se você cai nesse erro, é aí que está o problema. E nós não podemos cair, queridos. Lembre-se, eu preciso da aprovação de Jesus. O que eu estou fazendo tem a aprovação de Jesus? O resto. Não que eu vou viver uma vida louca, não me preocupando com os outros, não é isso. Mas eu preciso entender que eu primeiro preciso agradar a Deus. E agradando a Deus, eu não consigo agradar aos homens. Amém? E uma última para nós encerrarmos. Inclusive eu estava numa mesa ontem, o pessoal falando, ó, pastor, quando fala a última para encerrar, pode contar mais 25 minutos aí. Eu tenho que ouvir essas coisas, tá vendo? Você não agrada a todos, irmão. Você não agrada a todos. Ai, ai. No mundo você terá aflições. Nós desenhamos um mundo fantástico na nossa cabeça. Nós desenhamos um mundo perfeito, uma vida perfeita. Nós criamos uma fantasia de que tudo vai ser maravilhoso. Nós começamos uma segunda-feira fantasiando que vai ter uma semana maravilhosa, sabe, tudo perfeito. Mas na segunda-feira à tarde, parece que tudo já mudou, as coisas já não aconteceram como era para acontecer. Você saiu de casa meio atrasado, já bateu o carro no canto do portão, já deu uma amassadinha no carro, já ficou nervoso, já perdeu a benção. Na segunda, hein? Na segunda. Ainda tem terça, quarta, quinta, sexta e por aí vai. Então, irmãos, entenda, está dizendo aqui, ó, no mundo nós vamos ter aflições. Olha o que João 16, 33 diz. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos ter aflições, queridos. Nós não sabemos o que nos espera amanhã, nós não sabemos o que nos reserva. A verdade é essa, meu irmão. Então, lógico que nós temos que ter perspectiva sim de um bom futuro, nós temos que trabalhar para isso, mas nós temos que entender que as aflições existem e elas vêm para nos fazer crescer, nos tornar cada vez melhor. As lutas precisam existir na minha vida e na sua vida, porque são as lutas que trazem crescimento. Sem lutas não há crescimento. Olha o que o Tiago fala lá, o apóstolo Tiago fala no capítulo 1, no versículo 2 até o 4. Você conhece muito bem. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, quando eu vou passando por provações na minha vida, por lutas na minha vida, eu vou amadurecendo, meu irmão. Quando nós entramos num deserto, eu e a Rose entramos num deserto há tempos atrás, nós tínhamos um tipo de maturidade, mas quando nós saímos daquele deserto, nós temos um outro tipo de maturidade. Então o deserto, ele forjou o caráter, ele mudou valores nossos que nós não tínhamos, e nós achávamos que tínhamos. Havia um orgulho muito grande dentro de mim, e eu achava que eu era humilde.
Mas eu era um falso humilde, e o Senhor precisou me levar lá no deserto e arrebentar comigo de todos os lados, para que eu chegasse nesse lugar e entendesse um pouquinho mais sobre humildade. Então não murmure, não reclame das aflições, aproveite a oportunidade de crescer com ela, amadurecer com ela. O problema é que eu e você somos igual criança mimada. Quando a aflição vem, o que a gente faz? Não vou mais na igreja. É como se estou de mal do meu pai. Eu não quero mais. Eu não vou mais. Um mês sem vir na igreja. Por quê? Porque está passando por luta. Meu irmão, quando você está passando por luta, qual que é o primeiro lugar que você tem que estar? Enfiado dentro da igreja. O que tem dentro da igreja? O que pode ter dentro da igreja? Reunião de oração, estou dentro. Palavra, estou dentro. Conversar, estou dentro. Eu vivo dentro da igreja. Mas não, irmãos, quando a pessoa passa por aflição, ela vai embora da igreja. E Satanás aplaude e fala assim: isso, faz isso mesmo, que era tudo que eu queria. Cada vez mais longe da igreja que você ficar, você se torna uma presa mais fácil para mim. Faça isso. Entende, meu irmão? Pare. Aceite as provações. Levante em frente cada uma delas. Foque, preste bem atenção, foque naquilo que você tem e não naquilo que você não tem. Pare de querer que o seu marido seja o perfeito. Você já tem um marido e ele é um bom marido. Só que hoje você só sabe olhar os defeitos. Pare de ficar esperando a esposa perfeita. Você já tem uma esposa e ela é uma bênção. Mas o problema é que você só vê os defeitos. Pare de querer o filho ideal, porque você já tem um filho e ele é ideal. Foi Deus que te deu. Pare de procurar pais ideais, porque eles não existem. Foque naquilo que você tem. Agradeça por aquilo que você tem. Sabe, meu irmão, seja grato pelo que você tem. Pare de criar expectativas nas coisas que não existem. Quando chegar aí, não, seja hoje, porque você nem sabe se vai chegar, você não sabe nem se vai estar vivo. Não espere quando chegar não, desfrute agora, já nesse momento. E nós ficamos, parece que esperando, sabe, coisas de Deus que não depende de Deus, depende de mim. Sabe, meu irmão, escute isso, meu casamento vai ser uma bênção quando eu decidir que o meu casamento vai ser uma bênção. O meu relacionamento com a Rose vai ser uma bênção quando nós decidirmos que o nosso relacionamento vai ser uma bênção. O meu emprego vai ser uma bênção quando eu decidir que o meu emprego vai ser uma bênção. É assim que funciona. Amém? Eu preciso entender isso. Foque nas coisas que você tem. Agradeça pelo carro que você tem. Agradeça pela casa que você mora. Agradeça pela cama que você dorme. Agradeça pelo teto que você tem sobre a sua cabeça. Porque tem muitas pessoas que não têm um teto para entrarem debaixo, querido. Mas nós estamos sempre insatisfeitos e murmurando, né? Reclamando muitas vezes. Tudo isso começa a partir de uma decisão minha. Você quer um ano de 2025 diferente? Construa ele. Está na sua mão. É você o responsável por isso, não é Deus. Não adianta eu ficar orando para Deus transformar o meu casamento e continuar brigando com a minha mulher. Não adianta eu orar para Deus aumentar, me promover no meu trabalho e continuar fazendo as mesmas coisas erradas que eu faço todos os dias. Não vai acontecer, meu irmão. Não vai, querido. Bem, eu fui fazer barba hoje, e o barbeiro que faz a barba, eu acho interessante, ele é meio da pá virada, né? Ele faz a barba lá e ele tem um negocinho lá que faz massagem, né? Ele coloca um negocinho na mão e fica fazendo massagem. Só que ele é meio de lua. Aí hoje eu falei para ele, campeão, você tem que decidir o que você quer, cara. Você coloca a toalha na minha testa, eu estou esperando a massagem na testa. Tem dia que você faz, tem dia que você não faz. É para fazer todo dia, velho. Aí o dia que você faz na testa, você não faz no braço. Não, eu quero na testa e no braço.
Aí ele falou para mim, desculpa, cara, desculpa. Eu falei, não, você tem que ver aí, cara, porque o teu serviço é padrão, entendeu? Aí depois eu falei para ele, não é brincadeira, cara, não leva a sério não. Falei, mas é uma dica para você entender. Eu falei, às vezes você está na sua correria aí, e os seus clientes, né, eu acredito que já é um costume da barbearia, pegar e colocar lá a massagem lá e fazer a massagem no cliente lá, é o padrão do negócio. Falei para ele, às vezes você perde um cliente por conta disso, né? Então, irmãos, foque naquilo que você tem, e pare de olhar para aquilo que você ainda não tem, amém? Agora é definitivo, para encerrar, para acabar, zerou, Filipenses 3, 13 e 14. Olha lá, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Meu irmão, 2024 está ficando para trás. Daqui a pouquinho nós já estamos aqui no culto da virada, ou no culto do renovo, porque a Rose não gosta que fala culto da virada, ela já olha para mim ali, no culto do renovo, no culto do renovo. Esqueça o que ficou para trás, pegue essa palavra, tome posse dela e comece novamente. Talvez você tenha relacionamentos que foram quebrados, talvez o teu próprio casamento esteja quebrado, talvez o relacionamento com os teus pais, com os teus filhos, com a tua família. Eu não sei o que está acontecendo ao redor da tua vida aí, mas o que Paulo está dizendo para mim e para você aqui nessa noite é: se esqueça dessas coisas e prossiga para o alvo, meu irmão. Faça um 2025 diferente de 2024, e não é uma palavra motivacional não, é uma decisão que eu e você temos que tomar. Se você decidir mudar a sua história, eu não sei, sabe, esses dias atrás eu estava falando com alguém sobre isso, e eu acho tão bacana, irmãos, é algo que o César, no começo do ano, no final do ano passado, ele falou uma coisa para mim. Ele disse assim para mim: no ano que vem, eu não perco um culto na igreja, nem de quarta e nem de sábado, eu não perco um culto na igreja. Foi ou não foi? Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Ao longo desse ano, ele perdeu 2 cultos, e os 2 cultos que ele não teve aqui, foi 2 cultos que ele estava fazendo um curso fora, né, César? Foram 2 cultos. O resto do ano, ele esteve aqui em todos os cultos. Às vezes, irmãos, são metas, são posicionamentos que nós temos que tomar na nossa vida. E entenda você ou não, sai lá de Louveira para vir até aqui em Itupeva, quarta-feira e sábado. E eu não estou falando isso para engrandecer ou exaltar o César, ele sabe muito bem disso. O que eu estou dizendo é um exemplo de posicionamento. Qual é o teu posicionamento para 2025? Como é, meu irmão? Até quando nós vamos continuar vivendo uma vida, um evangelho raso? Até quando nós vamos continuar tendo um casamento que vive ali uma mediocridade? Até quando nós vamos continuar vivendo uma vida com Deus medíocre? Até quando nós vamos ter relacionamentos totalmente desestruturados? Até quando? Ou quando nós vamos começar a mudar isso e nos posicionar e começarmos a viver o que Deus tem de melhor para nós? Porque a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, na minha igreja, na minha vida, em todas as áreas da minha vida, é o melhor. O que Deus tem é o melhor, meu irmão. E se você decidir viver o melhor de Deus, você vai viver o melhor de Deus, eu não tenho dúvidas disso. Mas parte disso não depende de Deus, depende de mim e de você, depende de nós. Um dia eu estava numa crise no meu casamento, pronto para separação.
Nós estávamos no começo do casamento ali, 3 anos mais ou menos de casados. E foi o único ano que a Rose, ela saiu e ela foi passar o final do ano na casa dos parentes dela no Paraná. Não era do nosso costume jamais ficarmos sozinhos, mas naquele dia ela foi com a mãe dela para o Paraná. E sabe, irmãos, preste bem atenção. Eu entrei dentro do meu quarto irado. E eu coloquei os joelhos no chão e eu fui orar a Deus. E a minha oração para Deus, ela foi assim: Deus, o Senhor tem que mudar a minha mulher. E ficou um silêncio como esse aqui agora. E uma voz veio na minha direção dizendo assim: não é a sua mulher que tem que mudar, é você que precisa mudar. E naquele dia, como se Jesus tivesse falado comigo, como nunca Ele falou antes. E eu esperei a Rose chegar, e naquele dia, quando ela chegou em casa, nós ficamos até 2, 3 horas da manhã sentados conversando, e ela colocando as coisas, aonde eu errava, aonde eu pisava na bola, aonde eu falhava. E dali para frente eu entendi que Jesus não tem que mudar a minha mulher, Ele tem que me mudar. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. Eu não posso colocar sobre os ombros dela essa responsabilidade, ela é minha. Se o meu casamento vai ser bem sucedido, depende de mim ser bem sucedido. E ela precisa tomar essa decisão da parte dela. Entenda isso, meu irmão. Deixe as coisas que ficaram para trás. Deixe, meu irmão. Pare de valorizar coisas que não têm valor algum. Discussões, desentendimentos, desavenças que ficaram para trás. Existem famílias que estão despedaçadas, que não se olham, que não se falam por coisas ridículas, que não têm valor algum, e que no fundo nós sabemos que se amam, que valorizam uns aos outros, que se importam uns com os outros, mas parece que não consegue romper. E nessa noite a palavra de Deus diz: deixe para trás, filho, prossiga adiante. Feche os teus olhos. Eu não sei o que você está esperando de 2025. Eu não sei as fantasias que você tem criado na sua cabeça. Mas eu quero trazer você para a realidade e dizer algo a você. 2025 será diferente, sim, se você se levantar, se posicionar e começar a mudar. Porque o sim e o amém de Deus você já tem para a sua vitória. O sim e o amém de Deus para que você seja bem sucedido em todas as áreas, você já tem. Essa parte é a parte do Senhor. A bênção do Senhor já está sobre você. Agora é comigo e com você. Pai, nesta noite eu quero te agradecer pela tua palavra, Pai. Mas eu quero também te pedir perdão, Pai. Porque muitas vezes nós colocamos a culpa no Senhor, Pai. Mas a verdade é que nós não ouvimos direito o que o Senhor falou, Pai. Eu quero pedir perdão, Deus, nesta noite, em nome da igreja, porque muitas vezes nós responsabilizamos os outros por erros que nós mesmos cometemos, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por dizermos que somos infelizes por causa dos outros, quando na verdade o erro é nosso, Pai. Leva-nos nesta noite, Espírito Santo, a esse lugar de conhecimento, de consciência. Leva-nos nesta noite a olharmos para dentro de nós e reconhecermos. Ajuda-nos nesta noite, Espírito Santo, a deixarmos para trás o que precisa ser deixado, para desfrutarmos do novo do Senhor. Pai, eu quero colocar diante do Senhor aqueles que estão aqui nesse lugar e aqueles que estão em casa,
que estão chegando nesse tempo com os seus corações magoados, frustrados, abatidos. E eu peço, Pai, que através da Tua unção, da Tua presença, do Teu poder, o Senhor possa curar todas as feridas na alma dos Teus filhos. Tudo aquilo que tem incomodado, tudo aquilo que tem machucado, nesta noite, com o Teu bálsamo, traz cura, Senhor. Traz cura onde dói, traz cura, meu Deus, aonde está sangrando ainda, Senhor. Traz cura, Pai, para que os Teus filhos possam iniciar o ano de 2025 completamente curados, Pai, e preparados para desfrutar do melhor do Senhor. Até aqui, Pai, eu posso ir, mas daqui em diante eu entrego nas Tuas mãos a minha vida e a vida de cada um, dos que estão aqui, dos que estão em casa, para que o Senhor fale com cada um deles, ou continue falando com cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém.